Olá! O nosso projeto tem como título Sistema de Alerta de Areação em Silos Secadores e Armazenadores. Eu sou a Ana Carolina dos Santos. Eu sou o Davi Eusébio. A nossa orientadora é a Deise Margot. Nós somos alunos da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, do curso técnico de Eletrônica. O Brasil ocupa uma posição de protagonismo no mercado mundial de grãos. Contudo, estima-se que cerca de 10% da produção nacional venha a ser perdida no pós-colheita. Um dos elementos que contribuem para essas perdas são os problemas de armazenagem que o país enfrenta. Consta-se que 61% dos produtores não possuem uma unidade de armazenamento na sua propriedade. As perdas de grão também estão relacionadas à deterioração causada por micro-organismos que se beneficiam dos focos de umidade elevada na massa de grãos durante o período da armazenagem. Nesse contexto, a aeração serve como procedimento para a conservação dos grãos, pois auxiliam no controle de temperatura e de umidade nas unidades armazenadoras, que são os silos. O diagrama de aeração de grãos serve como parâmetro para quando acionar os ventiladores que realizam esse procedimento. O monitoramento das condições de temperatura e umidade é feito periodicamente pelos produtores que vão até o silo e medem essas condições através de aparelhos como o termohigrômetro e o medidor de umidade de grãos. O nosso problema consiste em como otimizar o processo de controle de aeração em silos secadores e armazenadores. Já o nosso objetivo baseia-se em desenvolver um sistema capaz de realizar o monitoramento de temperatura e umidade em silos secadores e armazenadores, conforme os parâmetros do diagrama de aeração, e notificar quando acionar a ventilação. Para ilustrar e deixar mais claro, a gente trouxe a imagem de um silo armazenador. A gente pode observar ao lado o ventilador, que é responsável pela aeração, que é o processo de insuflar ar na massa de grãos para auxiliar no controle da umidade, que é causada pela condensação do vapor, gerado pelas trocas de calor entre o silo, a parede do silo, e os grãos que são armazenados ali dentro. O diagrama de aeração de grãos é uma peça-chave no nosso projeto. Pode-se determinar quando acionar os ventiladores a partir da diferença de temperatura interna e externa ao silo e a umidade ambiente, ou seja, a umidade externa ao silo. A nossa metodologia se deu em 7 passos. O primeiro passo foi a escolha do sensor DHT22 e do nosso microcontrolador ESP32, que vão realizar as medidas e o processamento dos dados. Já o nosso passo 2 foi, então, a escrita do primeiro código, que simulava essas condições de temperatura e umidade e enviava para a planilha. O nosso passo 3, então, foi o desenvolvimento do nosso sistema de realimentação, que vai servir para que o nosso microcontrolador nunca venha desligar. Então, em casos de queda de energia elétrica, o nosso sistema de realimentação vai alimentar o microcontrolador. E quando a rede elétrica voltar, a mesma rede elétrica vai carregar o nosso sistema de realimentação. O passo 4, então, foi a implementação em si de um algoritmo que interpreta o nosso gráfico, o diagrama de aeração, e que exibe na serial em qual zona de aeração o nosso sistema está, fazendo assim com que a gente consiga ter um maior controle e também mostrando com o LED RGB em qual das zonas de aeração o nosso sistema está. Como quinto passo da nossa metodologia, nós temos a calibração dos 2 sensores de temperatura e umidade, que foi realizada na IBTEC. Para a realização da calibração, a gente usou a câmera térmica disponível no Instituto, para que a gente pudesse ter um ambiente de temperatura e umidade controlado. Nessa câmera térmica, nós posicionamos um sensor de referência, que foi um termohigrômetro calibrado, e ao lado nós colocamos os nossos 2 sensores, para que a gente pudesse estar medindo o mesmo microambiente. A gente realizou medições com o termohigrômetro e com os nossos sensores de 10 em 10 minutos durante 1 hora aproximadamente. E no final, desse intervalo, nós comparamos as medições de cada sensor com o higrômetro. Assim, nós podemos calcular um coeficiente de correção que foi aplicado às leituras dos sensores. A gente aplicou esse coeficiente e, por fim, a gente realizou o mesmo processo das medições para que a gente pudesse calcular o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação é um conceito da estatística que indica a linearidade entre duas variáveis. A gente pode concluir que os nossos sensores estão lineares com o sensor de referência devido ao valor do coeficiente de determinação, que foi próximo a 1. O nosso sexto passo foi, então, a confecção de uma maquete representativa do silo, que não representa um modelo reduzido, mas apenas uma maquete para melhor visualização. E o passo 7, então, foi a integração do Node-RED, que é uma plataforma que permite a gente ler os dados da planilha e exibir esses dados de uma forma que fique melhor visualizado para o agricultor, fazendo com que ele consiga observar esses dados através do celular ou notebook dele.
Como conclusões parciais, nós temos que o protótipo é capaz de identificar as faixas do diagrama de aeração de grãos e emitir alertas de quando é necessário acionar os ventiladores. Como próximo passo a este projeto, nós desejamos realizar uma interface de monitoramento online e testar o protótipo em todas as faixas do diagrama. Aqui temos então o nosso teste, que inicialmente começa na zona 1, aeração sem interesse. Ele corresponde ao LED desligado e a essa parte do gráfico. Colocamos prints das planilhas também, para a gente conseguir ver a diferença de temperatura e umidade. Já aquecendo, ele vai então para a zona 2, aeração possível ou pouco eficiente, corresponde ao LED azul e também a essa parte que está no gráfico. Nós aquecemos com o ferro de solda. A zona 3, então, que é chamada de aeração recomendada, corresponde ao LED verde e a essa parte circulada do gráfico. E por fim, a zona 4, então, corresponde à aeração recomendada, podendo ocorrer a secagem, que é correspondida pelo LED vermelho.